Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, dia de luta das mulheres contra as desigualdades e pelos seus direitos. Não é um dia apenas para você dar um simples parabéns, ok, já faz parte a data oficial, você parabenizar as mulheres, mas é preciso muito mais que isso. É preciso uma reflexão. É preciso você estar inserido na luta das mulheres contra essas desigualdades que são tamanhas. Numa sociedade machista, misógina, onde a violência contra a mulher ganha números absurdos, sobretudo no Brasil. E é preciso sim você sair da teoria, de você teorizar apenas e não estar, de fato, com ações, estar na prática, estar inserido nesse contexto da luta. É preciso, então, que nesse dia 8 de março tenhamos consciência e, a partir de agora, estejamos juntos com as mulheres nessa luta. É preciso lutar contra todo e qualquer tipo de situação absurda, contra o racismo, contra a homofobia, contra o fascismo, enfim, é preciso você estar, de fato, participando dessa luta. Mas essa edição do PB Desporto vai tratar muito mais das mulheres, no caso no futebol, entre outros assuntos, os destaques dessa edição do PB Desporto. O último confronto da primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, com empate entre Flamengo e São Paulo. Os números que evidenciam o crescimento do futebol feminino no Brasil. Os jogos dessa terça-feira pela Copa do Brasil no futebol masculino. A pressão de jornalistas e torcedores com conteúdos do Flamengo na internet contra o técnico Paulo Sousa. Aqui na Europa, ciente que o Sporting já está fora da Champions League, técnico dos Leões, Rubem Amorim, só quer um bom resultado na segunda mão contra o Manchester City pela Champions. FIFA anuncia exclusão da Rússia das competições internacionais e Polônia avança diretamente para a fase final do play-off. No bate-papo do PB Desporto, eles já estão prontos, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro, analisando o futebol como palco de ações criminosas e também se há pouco mais de um mês do início do Campeonato Brasileiro, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro seguem como amplos favoritos à conquista do campeonato. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Daqui a pouco vamos falar do Campeonato Brasileiro Feminino na sua primeira rodada. Um campeonato que promete muito, são 15 rodadas e vamos falar dos jogos dessa primeira rodada, porque agora é hora do nosso bate-papo. Vou começar contigo, Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. Moraes, quero saber a sua opinião com relação a mais um fato lamentável no futebol, mas não apenas esse fato, esse ato insano que foi num jogo do Campeonato Mexicano, mas a violência no futebol ganhando números cada vez maiores, com atos dos mais variados na questão da violência em todo o mundo. Moraes, um abraço. Olá, Júnior, forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Essa questão da violência no futebol mundial
eu não tenho como encontrar uma solução nem apontar uma solução. A gente já teve a oportunidade de discutir aqui nesse programa, nesse espaço, que enquanto as autoridades não tomarem decisões sérias, decisões de colocar na cadeia, penalizando os violentos dentro do futebol, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Veja o que aconteceu recentemente no México, com a violência entre torcedores, e que essa violência terminou dentro de campo, afugentando os jogadores que disputavam uma partida pelo campeonato local. Essa semana agora, recentemente, um torcedor matou outro, torcedores que discutiram meio-dia, antes do jogo entre São Paulo e Corinthians. Um torcedor vai na sede do outro, ou eles se encontram na rua e termina um atirando, matando um torcedor e ainda ferindo um outro nesse episódio. A gente já viu vários e vários casos registrados no futebol pelo mundo e em especial aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, as torcidas organizadas estão proibidas de entrar ao estádio. Aqui em Alagoas também não existe mais o tal do Comando Vermelho, que é a torcida mais violenta do CRB, e a Mancha Azul, que é a torcida do CSA. Mas eles já criaram outra denominação, torcida alvirrubra, o outro coloca outro nome e termina sempre os mesmos dentro de campo, criando dificuldades fora de campo. Dentro de campo, fora essa história aí do México, dentro de campo até que a coisa está melhorando, mas fora de campo está muito complicado, viu, Júnior? E eu não sei qual seria a solução. Moraes, mas sem dúvida alguma é preciso que haja uma punição severa. Eu sempre defendi isso. Tudo bem, eu citei até o Rio de Janeiro, que as torcidas estão afastadas, as torcidas maiores, né? As maiores. Tem torcida lá presente nos estádios, mas as maiores aquelas que causam mais confusão, estão afastadas. Só que, na minha opinião, isso não basta. E está claro que não basta, porque a gente está vendo esses atos aí absurdos de ataques a ônibus com bomba, com morteiros, né, invasão de CT, os clubes, muitos dirigentes sendo coniventes com essas organizadas, deixando entrar, né, para reuniões. Isso é um absurdo, com jogadores dizendo que isso é democrático. Onde que é democrático? Lugar de torcedor é na arquibancada, meu amigo. Se ele quer protestar contra o clube, ok, vai lá e protesta. Agora, invadir CT, ou melhor, ser convidado praticamente por dirigentes, isso é uma piada, isso é uma atitude absurda e que só contribui para dar moral a esses covardes, né? Covardes que só se garantem junto com seus amiguinhos para fazer essas cenas lamentáveis de violência. Então é preciso sim punição severa contra essa gente aí, contra esses covardes, né? Que são todos machões, né? Todos brigões quando estão lá junto com seus amiguinhos, agora sozinhos, né? São todos amarelões. E é preciso punição sim para esses covardes. E, é claro, uma série de outros atos, a gente sabe muito bem, para resolver essas questões. Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro, a sua opinião com relação a essa questão da violência no mundo do futebol. A gente tem uma sociedade aí cada vez mais intolerante, mas como é que você enxerga isso, hein, Antônio Manuel Góes? Concretamente, Júnior Moraes e gente ligada no PB Desporto. Temos que promover uma revisão nas antigas teses da primeira metade do século XX de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, e Carl Jung, o criador da psicologia analítica, sobre o inconsciente coletivo. Definitivamente, o inconsciente coletivo não existe mais. Xingamentos, gestos obscenos, falas racistas, agressões físicas e morais
machismo, homofobia, misoginia, atos terroristas, enfim. São os ingredientes do novo consciente coletivo no futebol. Daí os fatos, uns mais antigos, outros mais recentes, que nós temos presenciado, dentro e fora dos estádios. Recentemente em Salvador, com torcedores do Bahia atacando o ônibus de sua equipe e deixando gravemente ferido o goleiro Danilo Fernandes, submetido a cirurgia no olho, com o risco, inclusive, de ter até encurtada a sua carreira profissional. Em Porto Alegre, no sábado, dia 5, horas antes da realização do Grenal pelo Campeonato Gaúcho, também torcedores do próprio Grêmio atacaram o ônibus da equipe gremista, com jogadores igualmente feridos. Em São Paulo, torcedores se engalfinharam em estações de metrô e trens numa luta titânica de absoluta insanidade. Todo mundo com as vestimentas das suas agremiações. No Rio de Janeiro, também torcedores de Flamengo e Botafogo, no meio da semana anterior, se digladiaram em ruas da Zona Sul. Em Belo Horizonte, torcedores de Atlético Mineiro e Cruzeiro, mais uma vez foram às vias de fato, com a consequência trágica de uma morte. Mas tudo isso acontece por falta de ações penais que levem para a cadeia e excluam do mundo do futebol, inclusive do meio social, esses indivíduos geralmente identificados, contra os quais nada acontece. Essa é a realidade do futebol. Dirigentes, torcedores, setores da crônica esportiva que atiçam através de provocações, hoje os chamados youtubers de clubes, particularmente os do Flamengo, em maior número, claro, por o Flamengo ter a maior torcida, mas generalizados em todos os clubes, e que alimentam essas provocações, essa incivilidade, essa barbárie. A pergunta é essa. A pergunta é corrente. Até quando isso vai acontecer? Boa pergunta, Antônio Manuel Góes. Até quando isso vai acontecer? Até quando nós teremos que assistir cenas absurdas de violência? E tudo isso, você citou muito bem, em primeiro lugar, é por falta de punição. O Moraes já tinha comentado isso também. Falta de punição, falta de medidas sérias, medidas de fato concretas que coloquem na cadeia, que excluam não só do mundo do futebol, mas do convívio social, esses covardes que fazem parte dessas organizadas. E só uma coisa a mais aqui, olha, porque a gente chega a ser patético, você vê colegas, né, jornalistas, colegas do meio, ainda, isso eu via desde 90 e tal, 2000 e pouco, dizendo, não, as organizadas, infelizmente, formada por pessoas, né, do bem, mas de vez em quando vai lá algum vândalo, né, entra nessa torcida, né, um ou outro, e promove essas cenas de violência. Menos, né? Menos, né? A gente sabe muito bem que determinadas organizadas, a gente não pode generalizar nunca em nada, porque você acaba errando também. Mas a verdade é que a grande maioria, a maioria disparada das organizadas, vão para o estádio, tudo bem, vão ver o jogo sim, mas vão para
competir uma com a outra da organizada do outro clube, e até mesmo com as organizadas do seu próprio clube. A gente vê já há muito tempo briga, né, entre organizadas dos próprios clubes. Então, não tem essa de você, não, eu já vi até uma pessoa do meio, dizendo, mas elas fazem parte essa é a nossa realidade, é o contexto da sociedade. Pelo amor de Deus, quer dizer que aí, então legal, então deixa lá brigar, né, matar outras pessoas, brigarem e tal, e tudo bem por aí? Não, tem que haver punição sim para essa turma. Tem que haver punição para essa turma que faz isso, né, que chega às vias de fato. Tem que haver punição para essa turma também que usa as redes sociais, que usa a internet para, indiretamente ou diretamente, sim, provocar tudo isso. Esse mesmo pessoal aí, ou parte desse pessoal, né, torcedores com conteúdo dos clubes por quais eles torcem, né, incitando a violência também. Incitando a violência a partir do momento que ele começa a criticar, a pedir a cabeça do treinador, a dizer, fora isso, você não presta, né, incitando que haja violência assim por parte dos outros torcedores. Eles estão no mesmo contexto, sem tirar nem pôr. Não tem essa não, e aqui a gente fala a verdade, não tem que falar a verdade. Você não tem porque você de repente conhece um ou outro, tá? Eu conheço pessoas que fazem conteúdo assim, mas fazem conteúdo com críticas e tal, mas sem partir para essa questão de violência, que é isso. Então tem que haver punição, isso é uma questão, eu acho que todos concordam. Mas o segundo assunto que eu quero abordar com vocês, mais uma vez, meu caro Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, é sobre o favoritismo para o brasileiro que está próximo de começar, se esse favoritismo ainda se concentra apenas em Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, hein, Moraes? Na minha opinião, viu, Júnior, a gente vai seguir nesse ano de 2022 ainda acreditando que os melhores clubes do futebol brasileiro são Atlético Mineiro, o Palmeiras e o Flamengo. Não nessa ordem, pode ser Flamengo, Palmeiras e Atlético, mas os três vão continuar dando as cartas aqui no futebol brasileiro, dentro do Campeonato Brasileiro, que começa agora no próximo mês de abril. Então eu vejo por aí os três brigando mais uma vez pelo título da divisão especial no futebol brasileiro. Agora, eu vejo ainda 2 clubes ou 3 correndo por fora para brigar por vaga na Copa Libertadores da América. Eu vejo o Fluminense muito bem, vejo o Corinthians podendo chegar nessa guerra aí, vejo o Fortaleza, mas não vejo mais ninguém. Internacional a gente já sabe como está, o Grêmio está na Série B, o Santos endividado, não tem como fugir. O São Paulo precisa contratar muita gente para se tornar um time competitivo. Enfim, no Rio de Janeiro ainda, Botafogo, Vasco, são times que não estão à altura de brigar, até porque o Botafogo está na Série A, o Vasco está na Série B, e eu não acredito na força do Botafogo ainda para a temporada de 2022. Enfim, então eu acho que a situação do futebol brasileiro hoje, em termos de poderio financeiro, de qualidade do time e de planejamento de suas diretorias, eu vejo exatamente entre Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, e correndo por fora o Corinthians, o Fluminense, que está muito bem, e o próprio Fortaleza aqui do Nordeste. É a minha expectativa com relação ao que pode se esperar a partir do Campeonato Brasileiro, que vai começar agora no próximo mês de abril, viu, Júnior? Moraes, também vou na sua linha, na sua análise. O Flamengo, o Palmeiras e o Atlético são favoritos, sem dúvida alguma. Eles mostram isso em campo, né? Tudo bem que agora a gente está no início de temporada, os clubes ainda se ajeitando, né? O Flamengo mesmo com o Paulo Souza, que pese e volta a dizer, essa turma aí, inclusive de jornalistas, né? Eu coloquei nas manchetes e vou abordar agora aqui já. Alguns jornalistas aí
ao meu ver, de forma totalmente irresponsável, porque eles acabam, uma coisa é você analisar, o jornalista tem que analisar sim, mas a partir do momento que você age como torcedor, fazendo coro, aqui a turma de torcedores com conteúdo na internet faz, você perde totalmente a razão, porque você está agindo como torcedor também. Você está fazendo uma análise chula, você não está se aprofundando. Aliás, aqui entre nós, em muitos coleguinhas não pesquisam, não vão pesquisar, não sentam ali na cadeira, né? E tentam, passam horas a estudar, pesquisar sobre o esquema de jogo do treinador, sobre o futebol moderno. Ainda ficam presos ao futebol do passado, e aí vem com aquela turma que, é o professor Pardal, está inventando, mas não deu certo, já está 1 mês e meio no clube, e o clube não consegue jogar. Menos, né? É uma pobreza total. Então não dá para você nem levar em conta o que determinados colegas, alguns deles renomados, e daí que é renomado? Tem um nome, mas se tem um nome, ele é um jornalista que você não pode fazer nenhuma colocação? Claro que não. Todos nós estamos aprendendo. Agora, tem gente que não aprende, né? Tem gente que não quer aprender, quer ficar naquela mesmice de sempre, inclusive colegas do jornalismo. Essa é a pura verdade. É a pura verdade. Então, claro, eu também concordo com você que o Fortaleza, né, do grande trabalho do Rui Vóvida, do Vóvida, né, vem fazendo desde o ano passado. O Fluminense aí contratou jogadores mais experientes, mas vem fazendo um bom ano, pode fazer um bom campeonato. O Corinthians também, mas esses três também, concordo contigo, são os favoritos. Para você, Antônio Manuel Góes, no Rio, a sua opinião com relação a esse favoritismo, se ele realmente recai sobre Flamengo, Palmeiras e Atlético, ou se tem mais alguém que pode fazer frente a esses três? Dos 3 clubes de maior investimento do futebol brasileiro, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, o rubro-negro é exatamente o que está à procura de nova identidade. A busca de se desvencilhar do fantasma de 2019 chamado Jorge Jesus, do time campeão de quase tudo, com o futebol que encantou o Brasil e o planeta em geral, inclusive na disputa do Mundial contra o Liverpool no Catar, deixando a Europa, de certa forma, boquiaberta, porque ninguém se dava conta daquele potencial de um clube da América do Sul e particularmente do Brasil. Mas é a realidade que o Flamengo está agora a atravessar o seu Rubicão para encontrar uma identidade própria de jogo. E a responsabilidade dessa tarefa, até certo ponto ingrata, é do treinador Paulo Sousa, também português como o de 2019, mas que tem a grande e grave responsabilidade de dar ao Flamengo uma nova cara dentro daquilo que ele acredita como o melhor e mais moderno e mais viável e mais promissor para o futebol, à base do elenco de que dispõe o Flamengo neste momento. É a grande realidade. Repito, entre todos os clubes de maior investimento. Se quisermos colocar aí mais ainda o Fluminense, o Bragantino, o Fortaleza, o São Paulo, o Santos, que está também ainda não tão bem das pernas, mas procurando se arrumar, é exatamente o Flamengo, o clube que ainda não se coloca a esta altura, há 3 meses do começo do ano, como um real e concreto favorito a ganhador de títulos em 2022. Mas tudo vai depender dos próximos momentos, dos próximos dias, dos próximos jogos, daquilo que Paulo Sousa conseguir implementar dentro das suas teses de jogo para o rubro-negro no ninho do urubu. Antônio Manuel Góes é, de fato, uma equipe que está a propor algo novo, é o Flamengo do Paulo Sousa. Isso aí eu acredito que a maioria das pessoas que tem um discernimento maior sobre o futebol, que procuram avaliar o futebol mais a fundo, vão constatar isso. Não é questão que o Atlético e o Palmeiras, por exemplo, as duas equipes junto com o Flamengo,
que estão no nível realmente acima das demais, não proponham algo interessante. Claro, longe disso, o Atlético tem uma ótima equipe, grandes jogadores, o Palmeiras também. O que a gente contesta no Palmeiras de vez em quando é o estilo do jogo do Abel, por mais que ele tenha vencido e merece todos os elogios, né, os créditos, fazendo realmente um trabalho perfeito, exemplar no Palmeiras. Apenas a gente não gosta muito, né, daquele futebol com um foco muito mais forte na defesa, para tentar ganhar o jogo numa bola, mas o Abel é um vitorioso, isso ninguém pode contestar. E o Atlético tem uma bela equipe. Agora, o Flamengo parece sim, né, o Paulo Sousa procurar algo mais, né, procurar tirar o máximo de seus jogadores, procurar fazer uma variação maior no modo de jogar da equipe, e é isso que os gênios, né, muitos desses gênios aí do nosso meio e dos tais torcedores com conteúdo na internet não conseguem entender, porque é difícil pensar um pouquinho, né? Dá trabalho você chegar lá e procurar estudar, conhecer sobre algo de forma mais aprofundada, né? Muitos dizem, mas eu sou torcedor, eu vou só comentar, entendeu? Eu estou aqui para torcer, mas qualquer trabalho que você faça, e você quando tem um conteúdo na internet passa a ser, né, você passa a colocar a sua opinião ali em jogo, faça isso com uma qualidade pelo menos considerável, né? Para não ficar apenas ali, eu acho isso e não procuro se aprofundar, né? Mas é bem por aí. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, Jorge Moraes, em Marcelo Lagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. E a FIFA anunciando nessa terça-feira, dia 8 de março, a exclusão da Rússia das competições internacionais e já colocando a seleção da Polônia, seleção essa que iria enfrentar a Rússia, teríamos um confronto no play-off para o Mundial do Catar ainda nesse mês de março, jogariam Polônia contra a Rússia e, em consequência desse conflito Rússia e Ucrânia, a FIFA anunciando a exclusão da seleção da Rússia das competições internacionais, inclusive dessas eliminatórias para o Mundial do Catar. Dessa forma, a Polônia avança diretamente para a final da parte do play-off, vai jogar contra o final do confronto entre Suécia e República Tcheca, e aí sim, quem passar desse confronto irá se garantir no Mundial do Catar. E aqui em Portugal, o técnico do Sporting, Rubem Amorim, consciente que o Manchester City já está com uma vaga assegurada na próxima fase da competição, espera apenas que a sua equipe, o Sporting, no jogo dessa quarta-feira, dia 9 de março, o jogo da segunda mão dessa fase oitavas de final da Champions League contra o Manchester City, a sua equipe apenas consiga fazer um jogo mais igual, consiga um bom resultado, consiga ter um bom desempenho. É bom lembrar que na primeira partida dessa fase da Champions entre o Sporting e o Manchester City, ocorrida no estádio José Alvalade em Lisboa, o time do Guardiola obteve a vitória por 5-0, uma goleada, um chocolate em cima do Sporting, e com a vaga praticamente assegurada. É lógico, todo mundo sabe que ganhar do City já é difícil, ter que ganhar por 6 gols, jogando no campo do adversário, pelo menos 5, para levar para os penais, enfim, para a prorrogação, melhor dizendo, é praticamente impossível. O Rubem Amorim tem essa consciência, mas quer apenas que a sua equipe tenha um bom desempenho nessa segunda partida da fase oitavas de final contra a equipe do City do Guardiola. Já de volta ao Brasil, os jogos da Copa do Brasil têm prosseguimento nessa terça-feira, na verdade 2 partidas. Nós vamos passar esses resultados na edição do Curtas no PB Desporto dessa quarta-feira. O Figueirense recebendo o Cuiabá e o Fluminense do Piauí vai receber a equipe do Santos. Os 2 jogos do confronto da Copa do Brasil nessa terça-feira, dia 8 de março. E o resultado a gente passa amanhã na edição do Curtas do PB Desporto. E o crescimento do futebol feminino no Brasil é uma realidade.
Crescimento após anos de muita luta, de muito preconceito contra a mulher no futebol. Essa é a verdade. Quem não se lembra do começo dos anos 2000, quando a seleção brasileira começou a despontar, né, no cenário do futebol feminino mundial, fazendo grandes jogos, indo a finais de Mundial, finais de Olimpíada contra os Estados Unidos, um país, né, que tinha um futebol muito mais estruturado, o futebol nas universidades, ou seja, o Brasil conseguiu uma proeza e podia ter sido campeão naqueles confrontos com os americanos, porque talento nós sempre tivemos, só que estrutura era mínima naquela época. Claro, você tinha uma comissão técnica fazendo um bom trabalho, jogadoras de raro talento, como Marta, Cristiane e tantas outras, a Marta ainda em atividade, jogando muito bem, sendo fundamental para as novas jogadoras comandadas pela Pia, né, que comanda a seleção brasileira, mas era uma realidade, aqueles jogos que o Brasil fazia, as finais que o Brasil disputou, não significava que nós tínhamos uma estrutura muito boa naquela época, longe disso. E depois de muito tempo, muito preconceito, até por parte da mídia, de algumas figuras da mídia, né, com preconceito, com opiniões machistas contra as jogadoras, nós tivemos e agora vemos o futebol feminino crescer e chegar nessa edição do Campeonato Brasileiro de 2022, com transmissão de todas as rodadas pela televisão, a mídia de modo geral, a mídia convencional, a mídia alternativa, enfim, na internet, com cobertura massiva do futebol feminino. Tivemos já jogos aí, como a final do Brasileiro, o último, Corinthians e São Paulo, mais de 30 mil presentes. Ou seja, é um crescimento, o público abraçou e está abraçando cada vez mais o futebol feminino. Por falar nisso, tivemos na última segunda-feira, dia 7, o complemento dessa primeira rodada do Brasileiro, o Flamengo recebendo o São Paulo no estádio Luso Brasileiro, no estádio da Portuguesa, empatando em 1-1. O São Paulo saiu na frente com o gol da zagueira Pardal aos 8 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, Gica, aos 21, Gica e São Paulo empatou para o Flamengo. Resultado final, Flamengo 1, São Paulo 1. Os jogos dessa primeira rodada, todos os jogos, o jogo de abertura, Palmeiras 2, Atlético Mineiro 1, Corinthians, o time que mais venceu desde 2018, 9 competições, 9 títulos, o Papa Títulos do futebol brasileiro, Corinthians 2, Red Bull Bragantino 1, São José 2, Avaí Kinderman 0, Internacional 2, Crespon 1, Real Brasília 3, Santos 1, Cruzeiro 0, Grêmio 0, Ferroviária 2, Smack 0 e Flamengo 1, São Paulo 1. É bom lembrar que a gente vai acompanhar, tanto aqui no PB Desporto como no Curtas, o Campeonato Brasileiro de Futebol e demais competições no mundo do futebol feminino, seja no Brasil, aqui na Europa e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima, mas parabenizando mais uma vez as mulheres, aliás, não só parabenizando, dizendo, como eu disse aqui na abertura do programa, dizendo como eu afirmei aqui no começo do programa, que é preciso não apenas parabenizar as mulheres nesse dia, é preciso mostrar de fato que estamos juntos nessa luta contra todo e qualquer tipo de desigualdade e na luta para que as mulheres cada vez mais tenham os mesmos espaços, as mesmas possibilidades que um homem. Lutar contra a misoginia, contra o feminicídio e contra essa onda de machismo que ainda está presente na nossa sociedade. Viva as mulheres!